Olá, estudantes! Aqui é a Ana Clara, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou trazer vocês em uma análise da minha organização do semestre passado, do meu primeiro semestre da Faculdade de Publicidade e Propaganda. Basicamente, eu vou analisar tudo que eu usei para me organizar e quais coisas deram certo e quais deram errado. Se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para você sempre receber quando eu postar vídeo. E vamos ao vídeo. Então, começando pela minha organização digital, eu usei o Dropbox para arquivar tudo da faculdade, o OneNote para anotações digitais, o GoodNotes para anotações e leituras e o To-Do List para organizar minhas atividades e trabalhos. Para a organização manual, eu usei o meu caderno inteligente para fazer as minhas anotações de sala, o planner da loja Gravitano para organizar minha semana e meus dias, e uma pasta para arquivar os textos que os professores passaram no início do ano, quando a gente ainda estava tendo aula presencial. Começando então pelos meus acertos, ou seja, formas de organização que eu pretendo usar pelo menos até o próximo semestre. Em primeiro lugar, o Dropbox, porque organizar todos os slides, textos e trabalhos em um lugar só me ajudou demais. Porque assim eu simplesmente não perco nada nunca e tenho tudo organizado nas devidas pastas. Basicamente eu criei uma pasta grande para a faculdade, dentro dela criei uma pasta para cada semestre e dentro do semestre eu organizei as disciplinas. E dentro de cada disciplina eu organizei de acordo com o professor, porque cada professor é de um jeito, alguns passam slides, outros não. Então eu quis fazer dessa forma para ficar mais personalizado. E o melhor de tudo é que com o Dropbox eu tenho tudo organizado onde eu quiser, porque eu consigo abrir também pelo iPad e pelo meu celular. E além disso, eu estou usando a versão gratuita, que tem pouco espaço, mas por enquanto eu não tive problemas com isso e eu não estou precisando pagar nada para usar. Em segundo lugar, o OneNote, que na verdade eu descobri como um bom recurso para a faculdade já no meio do semestre. E dentro dele existem muitas funcionalidades, mas talvez um vídeo só para ele seja melhor. Então, deixa aqui nos comentários se você tiver interesse. Mas basicamente foi um aplicativo perfeito para anotações digitais, tanto digitadas quanto escritas, pelo iPad. E eu consegui deixar tudo bem separado e organizado. Eu deixei um caderno para cada semestre, dentro dele eu organizei as divisórias com as disciplinas e dentro de cada disciplina me organizei pelos conteúdos. Então ficou tudo bem arrumadinho e eu realmente gostei muito dele. 3. O meu caderno inteligente, que sem dúvidas foi uma escolha perfeita. Eu consegui me organizar super bem com as folhas reposicionáveis, que me ajudou bastante ao longo desse semestre. Eu consegui levar só o necessário para a faculdade sem ficar carregando peso. E eu tinha tudo que eu precisava num caderno, que para mim é perfeito. E o melhor de tudo é com folha de 90 gramas, então eu consigo usar a caneta de gel e marca-texto à vontade, que não vai ficar passando para o outro lado. Então eu realmente gosto bastante. E atualmente eu sou embaixadora do Caderno Inteligente, então vocês ganham 10% de desconto na hora de finalizar a compra no site usando o código ANACI. E eu vou deixar tudo bonitinho aqui na descrição caso você tenha interesse, mas eu vivo falando sobre esse caderno aqui no canal, desde que eu criei o canal, na verdade, muito antes de eu sonhar em ser embaixadora deles. Então, se você tiver mais curiosidade, procura aí que tem bastante vídeo aqui no canal. A quarta coisa foi a pasta, que eu consegui me organizar muito bem nela. Eu deixei 2 divisórias para cada disciplina, uma para textos que os professores iam passando e outra para os trabalhos que eu ia levar para a faculdade. Mas eu acabei não usando tanto, porque quando a gente começou a ter aula online, eu parei de imprimir e eu comecei a usar só os textos digitais e eu comecei a fazer os trabalhos só em versão digital, então eu parei de imprimir as coisas. 5. O GoodNotes. É um aplicativo para criar cadernos, importar documentos e slides. Eu usei ele para algumas anotações, mas eu acho que a partir do próximo semestre eu vou usar ele só para as leituras e para baixar os slides, porque eu acabei achando o OneNote muito mais interessante para esse tipo de anotação que eu normalmente faço no iPad. 6. Planner. Minha organização do planner foi maravilhosa. Eu usei um color code que me ajudou muito e deixou tudo bem arrumadinho dentro dele. Inclusive eu postei lá no meu Instagram, então se você tiver interesse de conhecer um pouquinho mais, me segue lá, @anas.studios, e com certeza eu vou continuar usando essa forma de me organizar. Agora vamos para os meus erros. Então, em primeiro lugar, o To-Do List, que é um aplicativo, e assim, de fato é um aplicativo muito bom e eu já usei bastante para as coisas do trabalho, mas para a faculdade eu acabei não usando muito, já que o Planner estava sendo o suficiente para esse tipo de organização que eu busquei nele. Então, no semestre que vem eu não vou usar e eu vou focar só no Planner, porque lá eu consigo integrar toda a minha organização.
Em segundo lugar, a minha anotação de sala, que é uma parte que eu definitivamente preciso repensar, porque eu usei em muitos momentos a mesma anotação que eu usava no meu ensino médio, que na época era perfeita, mas eu sinto que para o contexto da faculdade e do meu curso não tem sido mais eficiente. Então, por isso eu estou em busca de uma nova anotação que fique organizada e prática na hora de estudar, e assim que eu descobrir qual é essa anotação eu conto para vocês. Bom, pessoal, o vídeo fica por aqui, espero que vocês tenham gostado, e antes de finalizar eu queria só conversar um pouquinho com vocês aqui, porque eu acho que é importante. Então, eu mostrei pra vocês a minha organização do semestre passado, mas eu preciso que vocês tenham em mente que a organização é um processo, a organização tá em constante mudança, até por isso que eu quis trazer nesse formatinho de erros e acertos, porque é muito difícil você achar uma organização que se encaixe 100% com a sua rotina, até porque nossa rotina tá em constante movimento. A gente passa por muitos momentos na vida, por fases, por etapas, então cada situação exige uma organização um pouquinho diferente, uma adaptação da sua organização. Por isso, assim, é muito errar, acertar, mudar, se adaptar, tentar outras coisas. Então eu gosto bastante de bater nessa tecla porque eu acho que isso é muito importante. Eu já vi muitas pessoas que tentaram se organizar de um jeito e não deu certo, e a pessoa fala, eu não consigo me organizar porque isso não deu certo. Só que existem inúmeras formas de organização digital, manual, e ninguém melhor para conhecer a sua rotina do que você mesmo. Então é muito importante que você tenha esse momento de autoconhecimento, de ver o que você está precisando naquela rotina, o que está te dificultando, onde e em qual ponto você pode se ajudar e se organizar melhor. Então eu acho que tudo isso é um processo muito nosso, e eu tenho feito isso já tem uns 2, 3 anos mais ou menos, porque antes eu nem tentava me organizar, sabe, porque eu tinha tentado usar a agenda e falava, não dá certo mesmo, então não vou usar nada, e aí depois eu descobri que existe um mundo inteiro aí de possibilidades, inclusive possibilidades que vêm da nossa própria cabeça. E organização é uma coisa incrível que pode te ajudar, sim, muito na sua rotina e no seu dia a dia. E uma outra coisinha que eu queria falar com vocês é que esse foi um semestre extremamente diferente de tudo que a gente estava imaginando e extremamente difícil, para umas pessoas mais e para outras menos, isso é natural, mas eu acho que de maneira geral foi um semestre conturbado para todo mundo e principalmente para os estudantes, né, porque nosso mundo virou de cabeça para baixo. E eu reconheço que eu tenho muitos privilégios, inclusive por eu estar conseguindo ter aula online, porque tem muitas pessoas que nem têm essa condição. Então, enfim, foi um semestre extremamente difícil. Então, se você acha que você não rendeu tanto quanto você poderia, se a sua organização não deu muito certo, leve em consideração que esse foi um momento difícil para a humanidade. E eu acho isso muito importante porque a gente precisa reconhecer isso também. A gente precisa reconhecer que o nosso emocional, ele vai afetar sim muito na nossa produtividade, e o nosso emocional ele pode vir de dentro, mas ele também tem um reflexo do exterior. Então tudo que está acontecendo no mundo acaba refletindo, querendo ou não, de forma negativa também dentro de nós, né? E eu mentiria pra vocês se eu falasse que eu fui 100% produtiva e que eu consegui o mesmo rendimento que provavelmente eu teria se eu tivesse indo pra faculdade. Lógico que eu tentei me esforçar e, como eu falei, eu tenho muitas condições e muitos privilégios que me foram dados, né? Mas eu tentei aproveitar eles, mas mesmo assim, foi uma situação difícil. Em muitos momentos eu não conseguia me concentrar direito, eu não me sentia bem também. Então eu quero que vocês saibam que isso é normal, de entender que nós somos seres humanos e que a gente sente também. E sim, estudar é muito importante, só que a gente tem que lembrar que às vezes o que tá dentro da gente acaba refletindo de fora, e em um momento de crise mundial, às vezes a gente acaba deixando tudo um pouquinho de lado, e eu acho que é algo natural e que a gente precisa se dar esse desconto, sabe? Mas é isso, eu só queria dizer que a gente tá junto nessa, e saiba que aqui do outro lado também tem uma pessoa que também sente, que também fica mal, que também tem muitos momentos de procrastinação e que tem momentos de produtividade também, mas que
é uma pessoa acima de tudo e nós estudantes estamos juntos e se a gente estiver unido nesse momento eu acho que isso já facilita bastante e eu vou estar sempre aqui tentando ajudar vocês da forma que eu consigo. E semestre que vem é um novo semestre com novos desafios, continuaremos enfrentando alguns desafios do semestre passado, então eu vou continuar tendo aula online por não sei mais quantos meses, talvez até o próximo semestre inteiro, mas um desafio de cada vez, um dia de cada vez. E a gente vai vivendo, aprendendo e se reinventando. Eu acho que isso tudo faz parte desse processo chamado vida. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me conta aqui embaixo como você se organizou nesse semestre ou como você pretende se organizar no próximo semestre. E vejo vocês no próximo vídeo. Beijos!